Querida alma, hoje, os anjos me confiaram algo precioso. Uma revelação que chega para tocar fundo o seu coração. Alguém falou de você. Não em voz alta, não diante de multidões, mas num momento silencioso, íntimo, repleto de emoção, contida. E os anjos, atentos e presentes, ouviram cada palavra. Sim, você foi assunto no segredo de uma conversa que não era para ser ouvida, mas foi sentida. E cada palavra pronunciada carregava uma energia forte, vibrante, capaz de atravessar dimensões. Você já teve a sensação de estar sendo lembrada por alguém mesmo sem ter contato com essa pessoa? Já sentiu um calor inexplicável no peito ao longo do dia? Como se o seu nome tivesse sido mencionado com saudade e carinho em algum lugar distante? Pois essa sensação não foi à toa. Houve uma troca invisível, uma invocação emocional, e os anjos, como mensageiros do que há de mais verdadeiro, ouviram cada detalhe. Essa pessoa, a quem talvez você tenha dedicado pensamentos, tempo, cuidado e até mesmo amor, permitiu que seu coração transbordasse por um instante. E foi nesse instante que ela falou de você. E não foi de qualquer jeito. Foi com emoção, com um sentimento que vinha sendo represado há tempo demais. O que ela disse não foi apenas memória. Foi saudade. Foi vontade. Foi aquele desejo silencioso que, apesar do orgulho ou da distância, nunca foi embora. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu sou lembrada com amor. O universo guarda meu nome com carinho. Agora, continuando a mensagem. Os anjos estavam lá. Eles não apenas escutaram, mas absorveram a vibração sincera dessas palavras. E ao fazerem isso, trouxeram até mim o eco dessa conversa, não para invadir a privacidade de ninguém, mas para te lembrar de algo essencial. Você deixou marcas. Não passou despercebida. Foi notada, sentida e agora, lembrada. Essa pessoa falou de você num momento em que o coração não aguentava, mais o peso do silêncio. Era como se a alma dela precisasse confessar algo que não cabia mais dentro. E talvez por orgulho, por medo, por insegurança, ela não falou isso diretamente a você. Mas precisou contar a alguém, precisou desabafar. E naquele desabafo, o seu nome saiu com ternura. Havia nas palavras dela um misto de arrependimento, carinho e esperança. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Que, de repente, alguém que estava ausente surge em um pensamento repetitivo ou reaparece em sonhos? Pois saiba que esses sinais são indícios da movimentação espiritual acontecendo ao seu redor. E quando essa pessoa falou de você, algo se movimentou. Uma energia começou a se reorganizar e os anjos passaram a agir. Há algo muito importante que você precisa saber. Essa pessoa te observa mais do que você imagina, mesmo à distância, mesmo calada. E cada vez que sente saudade, ela reprime, se cala, mas hoje não conseguiu mais conter. O que foi dito não foi planejado. Foi verdadeiro. Foi espontâneo. Foi um reflexo direto da alma tocada pela lembrança de alguém que deixou uma marca profunda. Os anjos, em sua sabedoria, entendem que certos laços não se desfazem com o tempo, nem com o afastamento. Pelo contrário, eles se fortalecem na ausência. Eles me mostram que, mesmo com toda a racionalidade que essa pessoa tenta impor, há um sentimento que insiste em sobreviver. E hoje, mais uma vez, esse sentimento falou mais alto. Talvez você esteja se perguntando, por que agora, depois de tanto tempo, de tanto silêncio, por que essa pessoa resolveu falar de mim? A resposta é clara. Porque chegou o momento do despertar. O tempo da negação está terminando e os sentimentos, que estavam adormecidos, começam a emergir com força. Os anjos ouviram porque essa conversa não foi qualquer conversa. Foi um chamado da alma. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo.
Essa conversa foi o início de um novo ciclo. Ela representou o rompimento de uma barreira emocional. Essa pessoa, que por tanto tempo guardou seus sentimentos em segredo, agora deu o primeiro passo, mesmo sem perceber. Porque falar de você, mesmo que indiretamente, foi uma forma de abrir o coração. E quando o coração começa a se abrir, os anjos entram em ação para guiar, curar e reconectar o que ainda está destinado a se encontrar. Você pode até não ter ouvido essa conversa, mas sua alma ouviu, ela sentiu. E é por isso que você está lendo essa mensagem agora. Nada disso é coincidência. A espiritualidade escolheu este momento, este instante, para te avisar. Você é lembrada com emoção. E há alguém neste exato momento se perguntando como seria se pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente com você. Querida alma, os anjos estão sussurrando em meu coração algo que preciso te dizer com urgência. Não ignore os sinais que estão chegando até você. Os sonhos, os pensamentos repentinos, os sentimentos inesperados. Tudo isso faz parte dessa sincronia. Essa pessoa ainda não conseguiu esquecer. E agora, mais do que nunca, sente a necessidade de se reconectar, de se redimir, de entender o que sente. Mas cuidado, nem toda lembrança vem com clareza. Essa pessoa ainda está confusa, e os anjos pedem paciência. Eles estão guiando o caminho, passo a passo, com cuidado, para que quando o reencontro acontecer, e ele está próximo, seja no tempo certo, com as palavras certas e com o coração aberto. Você é amada, você é lembrada, você é especial. E agora, mais do que nunca, alguém está começando a perceber isso de verdade. Os anjos ouviram. E agora você também sabe. Querida alma, agora que você já sabe que os anjos ouviram, o seu nome sendo pronunciado em segredo, é hora de revelar o que realmente estava por trás daquela conversa. Porque o que foi dito ali não apenas ecoou no mundo espiritual, provocou um movimento. Sim, um movimento energético silencioso, mas profundamente transformador. Essa pessoa não apenas falou de você, ela sentiu você. Foi como se, ao mencionar seu nome, ela despertasse uma memória que andava escondida, coberta por camadas de rotina, orgulho e confusão. O que ela disse, talvez até sem perceber, foi mais revelador do que qualquer carta de amor já escrita. E os anjos, em silêncio, se comoveram. Porque eles sabiam que aquele era um momento de abertura, de rendição emocional, ainda que tímida, ainda que incompleta. Você já percebeu como o silêncio de alguém pode, paradoxalmente, dizer tudo? Essa pessoa, que há tanto tempo se mostra contida, distante ou racional, atravessou uma fresta de vulnerabilidade. Ela confidenciou a alguém de confiança, coisas que talvez nem tivesse coragem de te dizer diretamente. E naquele momento, sua imagem surgiu carregada de emoção. A voz dela talvez tenha tremido. Os olhos podem ter baixado. Mas a energia era clara. Você ainda importa. E muito. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários. 222. Eu clamo o que é meu por direito, com fé e com amor. Esse gesto, pequeno mas poderoso, abre os caminhos para que essa revelação se manifeste com mais clareza na sua vida. Agora, continuando a mensagem, sabe o que mais os anjos me mostraram? Essa pessoa vem te observando, de longe, em silêncio, talvez até pelas redes sociais, talvez por relatos de alguém próximo. Ela observa sem se anunciar, e o que ela vê a faz refletir, sentir e se perguntar: será que ainda há espaço para mim naquela vida? A resposta os anjos já sabem, mas ela ainda está buscando por conta própria. Esse segredo que foi falado sobre você foi, na verdade, um pedido velado de ajuda, uma tentativa quase inconsciente de reconectar-se com algo que ela mesma afastou. Os anjos me revelam que houve arrependimento nas entrelinhas. Não foi dito com essas palavras, mas estava ali. O remorso,
a sensação de que algo precioso foi perdido ou negligenciado. Essa pessoa não sabe, mas cada palavra pronunciada foi absorvida pelo mundo espiritual como um pedido de reconciliação, de reparação. Porque quando a alma fala, mesmo que por meio de um desabafo sutil, os anjos entendem. Eles não precisam de frases bem formuladas. Eles sentem a vibração, o sentimento por trás das palavras. E é isso que está sendo trabalhado agora. Existe uma energia de reparação em curso, uma nova configuração emocional sendo formada, onde essa pessoa começa a tomar consciência do que você representa. Não como uma lembrança vaga do passado, mas como uma presença viva que ainda pulsa dentro dela. Algo que precisa ser compreendido, talvez resgatado, talvez reconstruído. Mas não é só isso. Há algo ainda mais poderoso acontecendo. Os anjos estão começando a agir para abrir os caminhos dessa reconexão. Eles estão tocando o coração dessa pessoa em momentos de silêncio, em sonhos, em músicas, em cheiros, em situações que a fazem lembrar de você com intensidade. Tudo isso é parte de um plano maior. E você, querida alma, está no centro dessa transformação. Agora peço algo muito especial. Se esta mensagem ressoou com você até aqui, se sentir que seu coração vibrou ao lê-la, deixe um carinho sincero clicando no botão "Valeu demais". Seu apoio ajuda a continuar espalhando mensagens de luz e esperança para tantas outras pessoas que, assim como você, merecem receber esse conforto espiritual. E se puder, compartilhe sua experiência nos comentários. Isso também faz parte do processo de cura coletiva. Você pode estar se perguntando se essa pessoa vai realmente tomar alguma atitude. A resposta, segundo os anjos, é sim, mas ainda precisa de tempo. O processo interno dela está apenas começando a se abrir, como um botão de flor que rompe a casca para sentir o sol pela primeira vez. Ela precisa se encontrar antes de encontrar você novamente. E nisso, os anjos estão ajudando, com amor, com sabedoria, com paciência. Enquanto isso, você precisa continuar a cuidar da sua energia, precisa manter sua vibração elevada, sua mente centrada e seu coração aberto. Acredite, os sinais continuarão chegando, e quando esse reencontro for possível, ele virá carregado de sinceridade. Não virá para confundir, nem para repetir velhas histórias. Virá para completar algo que ficou em aberto. Há mais um detalhe que os anjos me pedem para compartilhar. Essa pessoa sente que você está se afastando emocionalmente. E isso a assusta. Porque pela primeira vez, ela começa a perceber que pode te perder de verdade. E esse medo está ativando um movimento de cura dentro dela. Querida alma, confie. O segredo foi revelado no tempo certo. E agora, os anjos estão trabalhando incansavelmente para te trazer paz, respostas e, quem sabe, um novo capítulo com alguém que, mesmo que em segredo, ainda fala de você com emoção. Querida alma, agora que os anjos já te mostraram que algo profundo foi dito sobre você e que a emoção dessa conversa reverberou no mundo espiritual, precisamos ir além. Precisamos falar sobre o que está surgindo dentro do coração dessa pessoa, porque há uma verdade que está sendo iluminada. Uma verdade que nem ela mesma esperava ter que encarar tão cedo, mas que os anjos não permitiram mais que fosse ignorada. Essa pessoa está começando a entender o valor que você tem. E isso não está acontecendo por acaso, ou apenas por saudade. Está acontecendo porque o que ela sentiu ao falar de você foi forte demais para ser ignorado. A reação física, o aperto no peito, o olhar perdido, o nó na garganta, tudo isso foi a alma tentando dizer o que as palavras não conseguiam expressar completamente. Foi a presença do sentimento mais honesto surgindo em meio ao orgulho. Por isso, é importante que você saiba. Os anjos estão preparando um reencontro. E ele não será apenas físico, será energético. Essa pessoa começará a surgir. Nos seus pensamentos com mais frequência, você sentirá a vibração dela mesmo sem ver, e os sinais vão se intensificar. E tudo isso é preparação. O coração dela está aos poucos se abrindo. A verdade que os anjos ouviram naquela conversa precisa ser dita para você. Mas antes,
ela precisa ser aceita por quem a carrega. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Essa revelação está ativando uma série de reflexões na mente dessa pessoa. Ela está começando a questionar decisões antigas, comportamentos passados e, principalmente, a maneira como te tratou. Em silêncio, ela está revisitando memórias. Momentos que pareciam perdidos estão voltando com força. E agora, carregados de um novo entendimento. O que antes parecia apenas história do passado, agora parece uma oportunidade desperdiçada. E isso dói. Você já se perguntou por que, às vezes, as pessoas só reconhecem o valor do que tinham depois que perdem? Pois é exatamente isso que os anjos estão revelando. Essa pessoa está sentindo a ausência como um vazio que nenhuma outra presença consegue preencher. Ela tentou ocupar a mente, o coração, o tempo, mas não conseguiu, porque o espaço que você ocupava é único. E não pense que tudo isso está acontecendo de forma tranquila para ela. Não está. Há uma verdadeira batalha acontecendo dentro desse coração. Uma mistura de medo, vergonha, dúvida, mas também esperança. Porque quando falou de você em segredo, essa pessoa acendeu uma chama. E agora, por mais que tente, não consegue mais apagá-la. Há algo mais que os anjos me pedem para te contar. Algo que talvez você nunca tenha imaginado. Essa pessoa, mesmo distante, desejou profundamente que você percebesse algo naquela conversa, mesmo sem estar presente. Como se de alguma maneira ela esperasse que você captasse a energia, o sinal, a lembrança. Como se o coração dela tivesse te chamado, silenciosamente, pedindo para ser ouvido. E foi. Os anjos ouviram. E mais, eles estão te enviando um sinal especial hoje. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários. Eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Querida alma, o momento agora é de preparação. Não para buscar essa pessoa ou forçar uma reconciliação, mas para fortalecer a sua energia. Os anjos estão criando oportunidades. Estão aproximando vocês espiritualmente. Mas tudo começa por dentro. Você precisa estar pronta para ouvir o que ainda não foi dito, para receber o que ainda está sendo processado do outro lado. Essa pessoa, embora tenha falado de você em segredo, ainda não tem todas as palavras, mas os sentimentos, esses estão vivos, intensos, pulsando, e isso muda tudo, porque sentimentos verdadeiros encontram um jeito, e os anjos estão agindo para facilitar esse caminho. Em breve, os sinais vão se tornar mais claros. Alguém pode mencionar o nome dela perto de você. Uma música específica pode tocar em um momento inusitado. Você pode sonhar com essa pessoa de forma muito vívida. Tudo isso é confirmação. Os anjos estão alinhando tempo, espaço e emoção. Estão preparando um encontro que precisa acontecer. Não necessariamente de corpo, mas de alma, para que essa conversa que começou em segredo possa, um dia, se tornar verdadeiramente sua. Mas isso só será possível se você continuar vibrando na frequência do amor, sem pressa, sem desespero, apenas confiança. Porque quando o coração fala e os anjos ouvem, nada permanece igual. Querida alma, chegamos a um ponto profundo desta revelação. O que você está prestes a saber pode mudar a forma como você compreende não apenas essa pessoa que falou de você em segredo, mas também a sua própria história. Porque quando os anjos se comovem com o que escutam, eles não apenas ouvem, eles respondem. E a resposta está vindo até você agora, através dessa mensagem. Há algo que precisa ser entendido. Essa pessoa não falou de você por impulso.
Foi um desabafo vindo da alma, que por muito tempo ficou em silêncio. Os anjos me mostraram que, ao pronunciar seu nome, essa pessoa não esperava ser compreendida, mas precisava que alguém escutasse. E o mais curioso, ela não imaginava que o mundo espiritual estivesse ali, ouvindo com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta compaixão. Nesse momento íntimo, o que foi dito revelou arrependimento, sim, mas também revelou algo ainda maior: desejo de reaproximação. E mesmo que essa vontade ainda esteja sendo combatida pelo orgulho, pelos traumas ou pelas dúvidas que essa pessoa carrega, ela já foi registrada. E no mundo dos anjos, o que é verdadeiro não se perde. É nutrido, é curado, é conduzido com sabedoria até o seu tempo certo. Os anjos querem que você saiba de uma coisa essencial. Existe amor. Ele pode estar confuso, mal resolvido, atravessado por erros e silêncios. Mas ele existe. E quando há amor verdadeiro, há caminho. E esse caminho agora está começando a ser limpo, iluminado e preparado. Mas antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto, que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, continuando a mensagem. A energia do perdão está sendo trabalhada nesse exato momento. E os anjos me mostram que essa pessoa que falou de você carrega culpa. Talvez ela nunca tenha te pedido desculpas. Talvez tenha agido como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, existe um conflito. Ela sabe que errou. Ela sente que deixou algo inacabado. E por mais que tente se convencer de que não há mais, volta. Algo dentro dela insiste. E essa insistência é espiritual. Há forças maiores agindo. Há sonhos sendo enviados. Há sincronicidades surgindo todos os dias ao redor dessa pessoa para lembrá-la do que foi deixado para trás. Os anjos mostram que ela se lembra de detalhes pequenos, mas que hoje se tornaram gigantes dentro do coração. Um gesto seu, uma palavra que você disse, um momento silencioso entre vocês dois que agora se tornou inesquecível. E isso a está consumindo, mas também a está curando. Os anjos estão te pedindo para liberar a mágoa, porque você pode estar carregando dores silenciosas, palavras que não ouviu, atitudes que feriram, abandonos que não foram explicados. Mas saiba, nada disso foi ignorado pelo plano espiritual. Tudo foi visto, tudo foi sentido, e tudo está sendo transformado agora. Essa cura começa dentro de você. Começa com a sua decisão de não mais carregar o peso que não te pertence. Essa pessoa precisa lidar com o que causou. Precisa reconhecer a si mesma. Precisa trilhar um caminho interno antes de tentar qualquer reaproximação. Mas você precisa estar em paz com a sua parte. E os anjos me mostram algo muito importante. Você está prestes a receber um presente inesperado da vida. Pode ser uma mensagem, uma notícia, um reencontro, ou algo completamente diferente, mas que virá como resposta direta ao que está acontecendo agora no invisível. Essa conversa, dita em segredo, teve consequências. A primeira foi o despertar emocional dessa pessoa. A segunda será algo que tocará você diretamente. Aguarde, confie e se prepare. Mas não pense que tudo isso é apenas sobre essa pessoa. Essa situação é também um espelho para a sua própria evolução. Você também teve que aprender, amadurecer, compreender os próprios sentimentos. E o fato de estar aqui, lendo essa mensagem até agora, mostra o quanto você está pronta para um novo tempo. Os anjos dizem: a conversa em segredo foi apenas o começo. Muitas outras virão. Algumas poderão ser difíceis, intensas, mas outras serão libertadoras, curativas. E a mais importante de todas será aquela que, um dia, você poderá ter com essa pessoa.
olhos nos olhos, com a alma despida, sem pesos nem defesas. Você está sendo guiada. E mesmo quando acha que está no escuro, os anjos estão iluminando seu caminho. Eles te conhecem pelo nome. Eles sabem da sua entrega, da sua dor, da sua coragem em seguir em frente mesmo quando tudo parecia desmoronar. E é por isso que eles te honram agora. Porque você soube amar, mesmo quando não foi compreendida. Você soube permanecer verdadeira, querida alma. Está chegando o tempo da verdade. O tempo da reconexão com o que é sincero, puro e merecedor da sua presença. E se essa pessoa tiver coragem suficiente para assumir o que sente, se ela conseguir vencer os próprios bloqueios, então os anjos permitirão que vocês se reencontrem. Não para repetir o passado, mas para criar algo completamente novo. Agora é o momento de confiar. O que foi falado sobre você não foi apenas ouvido. Foi anotado pelos céus. E quando os anjos anotam algo, é porque estão prestes a agir. Querida alma, há algo muito importante que você precisa saber agora. Algo que os anjos me pedem para entregar com delicadeza, mas também com clareza. Depois daquela conversa em que seu nome foi pronunciado em segredo, uma energia antiga começou a se dissolver. Aquela mesma energia que por tanto tempo separou, confundiu, afastou. O que foi dito não foi ao acaso, e tampouco foi esquecido. Essa pessoa, desde então, não parou de pensar em você. Os anjos estão mostrando que nos bastidores da vida dela há um grande movimento acontecendo. Pessoas ao redor estão comentando o seu nome de forma espontânea. Situações que lembram você estão surgindo repetidamente. Até mesmo objetos e locais que remetem ao passado de vocês dois estão se tornando gatilhos de reflexão. E cada uma dessas coisas tem provocado um efeito em cadeia dentro dessa pessoa. A confusão que antes ocupava espaço, agora dá lugar à saudade. A resistência que existia começa a ceder. O orgulho que impedia qualquer passo já não tem tanta força assim. Você pode não perceber de imediato, mas a frequência dessa pessoa está se ajustando. E não é porque alguém a está forçando a isso, é porque a verdade, quando escutada pela alma, começa a gritar. E agora ela está ouvindo. Mesmo que não diga, mesmo que ainda se esconda por trás de atitudes, neutras ou até frias. No fundo, ela sabe que precisa resolver o que sente por você. E resolver não é esquecer. Resolver, neste caso, é encarar. É importante que você entenda. Esse processo pode ser mais lento do que você deseja, mas está acontecendo. E os anjos não trabalham sob pressão. Eles agem no tempo certo, no tempo em que tudo pode acontecer com equilíbrio, sem rupturas dolorosas, sem repetições de erros. Por isso, mesmo com toda a ansiedade que possa surgir, mantenha a fé firme. E principalmente, cuide da sua própria energia. Sua luz está sendo sentida por essa pessoa, mesmo à distância. Essa reconexão entre vocês, se for de fato para acontecer, precisará de duas verdades. A dela, que ainda está emergindo, e a sua, que já está mais clara, mas talvez precise ser reafirmada com coragem e compaixão. Os anjos mostram que essa pessoa tem medo de não ser mais bem-vinda. Tem receio de que você tenha seguido em frente. E esse medo, embora não declarado, está pesando fortemente sobre ela. E se eu te disser que, às vezes, ela chega a começar mensagens que nunca envia? Que escreve e apaga. Que olha sua foto e pensa em te procurar, mas recua. Que escuta músicas que remetem a vocês dois e sente um nó no peito? Essas são reações reais de quem ainda carrega um sentimento não resolvido. E os anjos estão testemunhando cada instante disso. Estão trabalhando para que, quando a hora certa chegar, ela tenha força suficiente para sair do silêncio. Você foi, e ainda é, muito mais importante do que imagina. Sua ausência está ensinando a ela o que sua presença não conseguiu. O silêncio que você talvez esteja mantendo está dizendo mais do que 1000 palavras. E os anjos estão usando esse silêncio para tocar o coração dela de forma sutil, mas profunda.
Agora é o momento de reafirmar seu merecimento. De olhar para o espelho e dizer: eu sou digna de amor, de cuidado, de reciprocidade. Não aceite menos do que isso. O que está se desenhando espiritualmente para você tem a ver com cura, com fechamento de ciclos dolorosos e com a abertura de possibilidades muito mais alinhadas com quem você é hoje. Os anjos me pedem para te lembrar de algo importante. Você não está sendo punida, está sendo protegida. Esse tempo de silêncio não é castigo, é preparação. Você precisou passar por isso para perceber seu próprio valor. E essa pessoa também está sendo convidada a fazer o mesmo. Só que ela ainda está no meio do caminho. Talvez ela demore um pouco mais para entender o que sente. Talvez precise de mais alguns encontros com a própria consciência antes de entender o quanto você foi e é essencial. Mas os anjos estão acompanhando tudo, e eles vão conduzir essa situação até onde ela precisa ir. Seja para uma reconexão com amor e maturidade, seja para um fechamento de paz e gratidão. E se essa pessoa reaparecer, não será mais com meias palavras. Os anjos não estão permitindo que promessas vazias sejam repetidas. Ou ela vem inteira, ou ficará no passado. Porque agora, querida alma, é o tempo da verdade. E a sua verdade é linda demais para ser escondida. Talvez o reencontro aconteça. Talvez ainda demore. Mas uma coisa é certa. O que foi dito sobre você, em segredo, continua ecoando. E os anjos ainda estão ouvindo. Ainda estão agindo. Ainda estão cuidando. Porque você é amada, assistida, guiada. E esse amor, ninguém tira. Querida alma, você já sentiu como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não soubesse exatamente o quê? Como se uma mudança estivesse se formando nos bastidores da sua vida, preparando um cenário novo, mas sem ainda mostrar os sinais visíveis. Pois é isso que está se passando agora. O que começou como uma simples lembrança, como uma conversa dita em segredo, se transformou em uma cadeia de movimentações espirituais. Os anjos ouviram. E desde então, estão trabalhando com delicadeza para trazer a verdade à tona. Essa pessoa, que mencionou você com emoção, talvez nem tenha consciência da magnitude do que causou. Mas os anjos sabem. Eles sabem que cada palavra dita sobre você carregava mais do que saudade. Carregava responsabilidade, intenção e um desejo ainda adormecido de reconexão. E desde aquele instante, algo mudou dentro dela. Ela pode tentar continuar a rotina, seguir como se nada tivesse acontecido, mas já não consegue, porque algo foi despertado, e esse algo não vai voltar a dormir. O coração dessa pessoa está sendo colocado à prova. Situações estão surgindo para obrigá-la a olhar para dentro, a confrontar os sentimentos que vinha tentando ignorar. Há noites de insônia, pensamentos repetitivos, lembranças que voltam com força, mesmo quando ela tenta desviar. Os anjos me mostram que há um incômodo constante no peito dela, como se uma decisão tivesse que ser tomada e ela ainda não tivesse coragem de assumi-la. Mas esse processo não está acontecendo só com ela. Está acontecendo com você também. Essa espera, esse silêncio, essa conexão invisível que parece não se romper. Tudo isso está sendo sentido intensamente em sua alma. E os anjos reconhecem o quanto isso é difícil. Eles sabem o quanto você já segurou lágrimas, reprimiu palavras e esperou por gestos que não vieram. Mas agora, eles pedem que você confie. Confie não na pessoa, mas no que está sendo preparado espiritualmente. Porque existe algo maior guiando cada movimento. Talvez você se pergunte: e se ela não vier? E se esse sentimento não for suficiente? E se essa fala em segredo for só uma lembrança e nada mais? Os anjos me pedem para te dizer com firmeza: nada que foi sentido com verdade, nada que foi dito com emoção, passa despercebido pelo mundo espiritual. Se foi pronunciado com o coração, então plantou algo. E essa semente está germinando, agora. É por isso que você não pode se fechar, mesmo com tudo o que passou.
mesmo com o cansaço, com a dor, com o medo de se decepcionar. Você precisa manter o coração disponível, não para se machucar novamente, mas para permitir que, se for da vontade divina, o que é verdadeiro possa te alcançar. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Isso ajuda a fortalecer a conexão espiritual que você está criando neste momento. Os anjos me mostram que a fala dessa pessoa sobre você foi uma prece disfarçada. Sim, mesmo que ela não tenha percebido, mesmo que tenha falado de maneira casual, com palavras contidas ou meio incertas, o que saiu da boca dela foi uma prece, porque ela não falava apenas com a outra pessoa presente. Ela falava com o universo, ela falava com Deus. E os anjos estavam ali, anotando cada sentimento. Você tem sido mais presente na vida dela do que imagina. A ausência não foi o fim, foi o ponto de interrogação. E agora? O que está surgindo é a necessidade de colocar um ponto final nessa dúvida. Mas esse final pode ser também um recomeço. E se for, ele não virá do mesmo lugar de antes. Ele virá de uma consciência nova, de um sentimento mais maduro, mais verdadeiro, de alguém que está, finalmente, entendendo o que sente. E o mais importante, entendendo quem você é. Essa pessoa está sendo tocada pelos anjos para reconhecer a sua importância. Está percebendo que não dá para continuar fingindo que você foi apenas mais uma história. Porque você foi, e ainda é, uma das maiores presenças que ela já experimentou na alma. Por isso, cada palavra dita em segredo está ecoando mais alto agora. Querida alma, você é especial. Você é lembrada com amor. Você está sendo vista e ouvida pelo céu. E está sendo protegida, mesmo quando não entende o porquê do silêncio, do tempo ou da espera. Tudo está se organizando. E mesmo que você não veja hoje o resultado disso, saiba que o que começou naquela conversa em segredo está apenas começando a florescer. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração, respire fundo agora e diga baixinho: eu recebo. Porque ao receber, você permite que os anjos continuem seu trabalho. E eles vão continuar, até que tudo esteja no lugar certo. No tempo certo, na frequência do amor. Querida alma, agora chegamos ao ponto mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso de tudo o que os anjos têm revelado. Depois de tudo o que foi dito, ouvido e sentido, você pode estar se perguntando: e agora? O que faço com tudo isso? O que acontece a partir daqui? A resposta que os anjos me trazem é clara. Você não precisa fazer nada além de continuar sendo quem você é, porque o movimento que iniciou a partir do momento em que aquela pessoa falou de você, em segredo e com emoção, já está se desenrolando. Você é o centro de uma ação espiritual que não exige esforço, mas sim confiança. Uma ação delicada, mas determinada, que não pode mais ser contida. Essa pessoa não consegue mais voltar ao estado anterior. Ela pode tentar, pode fingir, pode distrair a mente, mas o coração já foi tocado. E quando os anjos tocam o coração de alguém, é impossível seguir da mesma forma. O que ela sente agora é um desconforto que a move, uma vontade de dizer o que ficou engasgado, de corrigir o que ficou mal resolvido. E tudo isso está sendo impulsionado pela energia daquilo que começou como apenas uma conversa. Talvez você nunca escute diretamente o que foi dito naquele dia. Talvez as palavras jamais cheguem exatamente até você. Mas a energia... essa você já está sentindo. Você sente em sonhos, em pensamentos que surgem do nada, em sincronicidades que se repetem. Os anjos estão usando cada canal possível para te mostrar. Há algo sendo costurado em silêncio, algo importante, e você é parte vital desse processo. Os anjos me mostram que essa pessoa não apenas falou de você. Ela admitiu para si mesma que ainda sente, que ainda se importa.
que ainda não conseguiu fechar essa porta. E isso, para alguém que resistiu tanto tempo, é um avanço enorme. Um passo que só foi possível porque você existe exatamente como é. Sensível, forte, generosa, intensa. A sua energia foi impossível de apagar. Agora, talvez você precise tomar uma decisão. Talvez precise escolher entre esperar ou seguir, entre perdoar ou se proteger. E os anjos, mesmo sem interferirem no seu livre-arbítrio, querem te lembrar. Você não precisa escolher com pressa. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa escutar o seu coração, porque ele já sabe, ele já entendeu. Ele só precisa que você o respeite. Tudo que foi dito sobre você naquele dia acendeu algo dentro dessa pessoa. Um sinal, uma urgência, uma memória que voltou a pulsar. E desde então, tudo mudou para ela. Os pensamentos não param. Os sentimentos emergem de lugares esquecidos. E o nome que ela disse em segredo segue ecoando, em silêncio, dentro dela. E os anjos continuam ouvindo. Você pode ter passado noites sem resposta, dias em que tudo parecia esquecido. Mas hoje, saiba disso. Você nunca saiu do campo de visão dos anjos. Eles te acompanharam em cada silêncio, em cada tentativa de esquecer, em cada tentativa de seguir, mesmo com o coração cheio. A partir daqui, não há mais o que forçar. O que pertence a você virá, e virá por um caminho surpreendente. Essa pessoa, se for do seu destino, se for merecedora da sua presença e da sua luz, será trazida de volta de maneira verdadeira, sem máscaras, sem desculpas. E se não for, será afastada com leveza, deixando espaço para algo muito maior que está sendo preparado. É por isso que os anjos pedem: mantenha-se aberta, mas também protegida, amorosa, mas firme, receptiva, mas consciente do seu valor. Porque essa nova fase da sua vida não é sobre esperar alguém, é sobre se honrar, se ouvir, se acolher. E se houver um reencontro, que ele aconteça em pé de igualdade, com reciprocidade, com verdade. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Os anjos ouviram meu nome com emoção. Estou pronta para o que o amor sincero tem a me oferecer. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.